Olá pessoal, iniciamos então o estudo de funções, segunda parte. Nessa segunda parte nós vamos trabalhar a questão da definição de função. Definição. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Então a notação que nós temos vai ser essa aqui, do A e B, A em função B. Se nessa função y pertence a B, é a imagem, e x pertence a A, indicamos que y é igual a f de x. Tá? Então essa é a mesma representação. Posso representar a função como o y ou o f de x. Está fazendo essa questão da função. Então aqui eu coloquei mais para ilustrar a ideia da questão da função. A gente coloca um determinado x, passa por uma determinada lei de função e a gente chega na nossa f de x, né? Ou no nosso y no caso. A notação utilizada para indicar que y vem de uma função que atua sobre x é a notação de função de Euler, dada por y é igual a f de x, né? E aí y igual a f de x ou o valor de f em x, onde x é a variável independente, né? E o y ou a f de x é a variável dependente. Conforme o x, nós teremos a nossa f de x, conforme vimos no slide anterior. Então temos aqui, para a gente entender um pouquinho aquela questão de um valor único, né? Então todos os elementos já têm que ter ligação com algum elemento de B, e aí então vimos que aqui é uma função e aqui é uma função, tá? Não pode sobrar nenhum valor do conjunto A, tá? Ou esse valor do conjunto A, ele não pode ter dois resultados. Um aqui, no caso assim, no B, ele pode receber de 2, mas o do conjunto A, ele não pode ter dois valores para B. Então vamos aqui mais um exemplo. Em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda teve trigêmeos, a terceira um único filho. Considere para aquele dia o conjunto de 3 mães e o conjunto das 6 crianças e as seguintes relações. A que associa cada mãe ao seu filho, a que associa cada filho à sua mãe, a que associa cada criança ao seu irmão. Então, são funções somente essa primeira relação, somente a segunda, somente a terceira, todas ou nenhuma. Vamos à solução. Então, a que associa cada mãe a seu filho. Então, o que a gente faz? Nós temos ali as 3 mães, né? E sabemos que da primeira mãe ela tem 3 filhos, da segunda mãe ela tem 2 filhos e a terceira mãe ela tem apenas um filho. Então, se eu colocar a primeira tem os 3 filhos, né? A segunda mãe ela tem 2 filhos, tá? E a terceira ela tem um filho. O que a gente pode observar? Como nós vimos que aqui, tanto a A como a B sai 2, no caso aqui a A, 3 desse primeiro ponto, tem 3 resultados para o primeiro, já sabemos que nesse caso não é função. Ok? Vamos à segunda associação. A que associa cada filho à sua mãe. Então aqui nós vamos inverter, certo? Vamos ver os filhos com relação à mãe. Então, o que a gente pode observar? O primeiro filho está com a mãe A, o segundo com a mãe A e o terceiro com a mãe A também. Depois, o B1 com a mãe B, o B2 com a mãe B e o C com a sua mãe no caso. O que a gente pode observar? Para cada elemento aqui desse primeiro conjunto, ele vai ter um elemento do lado de lá. Então, esse vai ter um, esse vai ter um, esse também. Esse também é um, esse também é um e esse também é um. O que a gente pode observar? Se cada um deles vai gerar apenas um ali, então a gente sabe que isso aqui é sim uma função.
Na terceira associação, a que associa cada criança ao seu irmão. Então, o que acontece aqui? Nós vamos colocar os filhos dos dois lados. Então, eu vou pegar desse primeiro aqui, quais são os irmãos? O A2 e o A3. Desse A2, o A1 e o A3. E do A3, o A1 e o A2. O B1, qual vai ser o irmão? O B2. Do B2, o B1. E do C, o C não tem irmão. Então, o que a gente pode observar? Além de sobrar o elemento aqui, o A1, o A2, o A3 tem mais de um, certo? Então, sabemos que nesse caso também não é função. Logo, qual a alternativa correta? Somente A1, somente A2, somente A3, todas ou nenhuma? Não, somente a questão 2, somente a associação 2. Encerramos então a segunda parte de funções e até a próxima.